Olá, meu nome é Vinícius. Eu estou apresentando um trabalho intitulado A Influência do Fitoplâncton na Assinatura Isotópica do Carbono Orgânico Particular, desenvolvido por mim, Vinícius de Andrade Urbano, Marçal da Silva Caetano, Adriele de Lameira dos Santos e Evanilde Benedito, da Universidade Estadual de Maringá, e o Gustavo Henrique Zaia Alves, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Bom, o carbono orgânico particulado, COP, é um dos principais constituintes da matéria orgânica dos ambientes lacustres, que é de fundamental importância para a sustentação das cadeias alimentares, da cadeia alimentar marrom. Que a cadeia alimentar marrom é baseada em detritos, principalmente, e se fundamenta nos organismos detritívoros e na matéria orgânica presente nesses ambientes. Bom, essa matéria orgânica, ela tem duas principais origens, que é a origem alóctone, que é o ambiente que cerca esse ambiente, esse ecossistema aquático. Essa matéria orgânica chega ao ambiente aquático principalmente devido à lixiviação, e o período de cheia, em que ambiente como planície de inundação há um maior aporte de matéria orgânica para o ecossistema. Então, essa matéria orgânica pode ser proveniente de florestas, de plantações e, enfim, como também uma origem autóctone, que se baseia basicamente no fitoplâncton e nos macrófitas aquáticos. Para a gente traçar a origem dessa matéria orgânica para esses ambientes aquáticos, a origem da matéria orgânica para a constituição do COP nos ambientes lacustres, isótopos estáveis de carbono é uma ferramenta muito útil, porque diferentes produtores primários possuem diferentes níveis de fracionamento, diferenças de fracionamento do carbono 13. Assim, é possível observar as fontes de carbono, as origens de carbono em um determinado elemento, assim como aqui o carbono no carbono orgânico particulado. Com base nisso, nosso objetivo foi analisar a relação entre o carbono 13 do COP e do fitoplâncton no período de cheia e de seca. Para que assim fosse possível inferir uma maior relação entre o COP e o fitoplâncton, seria possivelmente um indicativo de que o COP é constituído majoritariamente pelo fitoplâncton. É, A nossa hipótese é que no período de seca haveria uma maior correlação entre o carbono 13 do fitoplâncton e do COP em relação à cheia, porque na cheia é esperado um maior aporte de matéria orgânica alóctone, contribuindo mais para a assinatura desse carbono 13 do COP. Assim, é esperado que no período de seca, de seca não, de cheia, a assinatura de carbono 13 do COP seja mais diferente do fitoplâncton, porque vai estar sendo mais similar com as outras fontes. Bom, a nossa área de estudo abrange a planície de inundação do Alto Rio Paraná, que compreende principalmente três subsistemas. O subsistema Paraná, o Bahia e o Iviema. As coletas foram realizadas no rio, em uma lagoa aberta e em uma lagoa fechada em cada um desses três subsistemas. E no subsistema Paraná, em um ressaco também. Uma das principais características desse ambiente é que o rio Paraná e suas lagoas anexas são muito oligotróficos em virtude do seu barramento e de uma extensa cascata de barragens que ocorre a montante desses pontos de coleta. Enquanto que os pontos de coleta no subsistema Iviema está dentro de uma unidade de conservação, que é o Parque Estadual das Várzeas do Rio Iviema. Então, apresenta um elevado nível de conservação. Bom, a coleta do copo foi feita em recipientes plásticos de 500 ml, o fitoplâncton com auxílio de rede de plâncton. Posteriormente, essas amostras foram processadas e enviadas para a análise da mensuração isotópica. Os valores de razão isotópica foram submetidos a uma regressão linear simples no software R para a gente poder observar qual que era a correlação existente ou não entre a assinatura isotópica desses dois integrantes do ambiente aquático. Os resultados. Nesse esquema, é possível observar os valores da assinatura de carbono 13 do COP, que é a borda dos círculos,
e do fitoplâncton, que é o centro dos círculos. O círculo que está em uma cor só representa que os dois possuem valores semelhantes. Então, por meio dessa figura, é possível observar que no período de cheia há uma maior similaridade entre os valores de carbono 13 do POC e do fitoplâncton, produzindo em Viema, no Paraná e no Bahia. Enquanto que os valores tanto do fitoplâncton quanto do COP no subsistema IVM, no subsistema Paraná, são menos negativos. Bom, a análise de correlação foi feita uma análise de correlação para todos os ambientes juntos na cheia, todos juntos na seca e depois separadamente. Todos os ambientes juntos na cheia foi observada uma correlação de 76%, enquanto que na seca apenas de 20%. Os ambientes separadamente, no período de cheia, foi observado correlação significante em todos eles, assim como no anterior, com P menor que 0,05, e a correlação no subsistema Paraná foi de 65% na cheia, no Bahia de 97% e no Iviema de 97%. Esse gráfico aqui é do Iviema. Já no período de seca, apenas o subsistema Iviema apresentou correlação estatisticamente significativa, com uma correlação de 77%, enquanto que o subsistema Paraná e o Bahia não tiveram significância estatística. Bom, com base nisso, a nossa hipótese foi rejeitada, porque no período de cheia, em que era esperado uma menor correlação, houve uma maior correlação desses valores. Possivelmente, essa maior correlação no período de cheia seja devido a um maior aporte de matéria orgânica nesses ambientes, o qual possibilita um maior crescimento da comunidade fitoplânctônica. Assim, uma maior densidade de fitoplâncton contribui mais para a constituição do COP. E como também isso é de fundamental importância, porque o fitoplâncton ele apresenta um alto valor nutricional. Sendo assim, uma matéria orgânica constituída majoritariamente por fitoplâncton apresenta um maior valor nutricional. Bom, outra questão interessante foi que no ambiente barrado, oligotrófico, que é o subsistema Paraná, foi apresentado uma baixa correlação no período de cheia. Isso possivelmente porque ambientes oligotróficos dificultam, apresenta uma, um fator limitante para o crescimento do fitoplâncton, que é a baixa concentração de nutrientes, como fósforo e nitrogênio. Sendo assim, o carbono orgânico particulado desses ambientes pode estar tendo outras origens, como matéria orgânica alóctone proveniente da lixiviação. Outro ponto muito interessante é que na unidade de conservação houve correlação significativa nos dois períodos, tanto cheia quanto seca, possivelmente devido ao seu alto nível de conservação. Bom, com base nisso, concluímos que possivelmente fatores que influenciam o crescimento do fitoplâncton nesses ambientes aparentemente influenciam uma alta correlação dos valores de carbono 13 do COP com o fitoplâncton. Assim, quanto maior o crescimento do fitoplâncton, maior a sua correlação com o COP. Então, ambientes que possibilitam maior crescimento de fitoplâncton possivelmente possuem um COP com um maior valor nutricional, pois está sendo majoritariamente constituído pelo COP. Gostaria de agradecer ao NUPEL, ao PELD, Laboratório de Ecologia Energética, Fundação Araucária e toda a equipe que está trabalhando, que trabalhou desenvolvendo esse projeto. Essas são as minhas referências. Muito obrigado.